Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e os oficiais de todos os governadores das províncias para que viessem à consagração da estátua do rei Nabucodonosor que tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua do rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda a sorte de músicas, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fole e toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há alguns judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adorarão. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor. Ele lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serves a meus deuses, nem adorarás a estátua de ouro que levantei. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole e toda sorte de música, para vos prostraste e adoraste a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, serei lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, e de que nos pode livrar. Ele nos livrará do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a tua estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o aspecto do seu semblante. Contra Sadraque, Mesaque e Abednego, falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que
atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atacados com suas capas e seus calções e seus chapéus, e suas vestes foram lançadas no forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse a seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto dos quatro é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde então. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os sátrapas e os prefeitos e os presidentes e os capitões dos reis, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido, porém, poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem o cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram neles, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão ao seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo. Porquanto não há outro Deus que possa livrar como este, então o rei prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na sua província de Babilônia. 4. Nabucodonosor, o rei de todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicado. Pareceu bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas! O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou e as imaginações da minha cama, as visões da minha cabeça me perturbaram. Por mim, pois, se fez um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua importância, a sua interpretação. Mas, por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu contei o sonho diante dele. Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum segredo tão é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que eu tive e a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça, na minha cama, e eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande e crescia essa árvore e se fazia forte.
de maneira que a sua altura chegava até os céus. E foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, e os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam moradas nos seus ramos, e toda a carne se mantinha nela. Estava vendo isto nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derribai a árvore e cortai-lhe os ramos, e sacudi as folhas e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais debaixo dela, e as árvores e as aves dos seus ramos. Mas o tronco, com as suas raízes, deixem na terra, e com cadeias de ferro e bronze. Na erva do campo seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais da grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que o conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e os dá a quem quer, até debaixo dos homens constituiu sobre eles. Isto em sonho eu, Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, diz a interpretação, todos os sábios do meu reino não puderam fazer. Sabe a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo o nome era Beltesazar, esteve atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra o que tem teu ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó Rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu. E a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. E esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Será tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E te farão comer erva como os bois, e será molhado do orvalho do céu, e passarão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. E quanto ao rei foi dito que deixassem o tronco com as raízes das árvores, e o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, enquanto de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses andando a passear sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei,
quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão a comer ervas com os bois, e passarão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem o domínio sobre os reinos dos homens e nos dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva com os bois. E o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as pernas da águia, as penas da águia, e as suas unhas, como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornei-me a ouvir meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitões e meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. 5. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro e foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam nele o rei, os seus grandes e suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata e de cobre e de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem, e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. E o rei ordenou com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será o reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler as escrituras nem fazer ao rei a sua interpretação, pois o rei Beltesazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante. E os seus grandes estavam sobrancelhados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Portanto, se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento,
interpretando sonhos e explicando enigmas, e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou ao rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer ao teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, que a luz e o entendimento e excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos, para lerem esta escritura e me fazerem saber a tua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que ti podes dar a interpretação e solver dúvidas agora. Se puderes ler essa escritura, fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao seu pescoço, e no reino será o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: As tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura, e farei saber a interpretação. O rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhes deu, todos os povos, nações, línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava e a quem queria dava a vida. E a quem queria engrandecia e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em sabedoria, foi derrubado do seu trono real, e passou dele a sua glória, e foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante a dos animais, e a sua morada foi com os jumentos. Fizeram-no comer erva nos campos com os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constituiu sobre eles. E tu, seu filho Beltesazar, não humilhaste o teu coração ainda, que soubeste de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os seus utensílios da casa dele perante ti. E tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho nele. Além disso, deste louvores aos teus deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que escreveu: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Beltesazar que vestissem Daniel de púrpura e que lhe puserem uma cadeia de ouro ao seu pescoço e proclamassem a seu respeito que havia de ser um terceiro dominador no reino. Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus. E Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 72 anos. 6. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se
distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não achavam nele vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao seu rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por esse espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que não podem revogar. Por esta causa o rei Dário assinou esta escritura e dito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apressaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos, dos persas, que nenhum edito ou ordem que o rei determinasse possa se mudar. Então o rei ordenou que trouxerem Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E falando ao rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuastes serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei se selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando ao rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que teu Deus, a quem tu continuaste serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele. Porque crera no seu Deus, e ordenou o rei,
E foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles. Eles esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas, que moram em toda a terra. A paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo. E para sempre permanente o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa.